Viram a explicação? Então, eu não posso dizer, né, que uma ruptura é exata naquela data. O que vai me sugerir são os acontecimentos históricos, né? E aí, esse intervalo de tempo, os historiadores que vão decidir se sim ou se não. E a comunidade histórica, geralmente, ela costuma entrar num acordo quando há divergência, quando um grupo concorda, quando um grupo discorda. Vamos lá. Questão 3. Essas são as que eu pedi para que vocês prestassem atenção. O que é um eixo cronológico? Vamos lá. Eixo cronológico. Vamos ver o que é eixo cronológico. Esqueci de tirar aqui. Linha que representa o sentido da passagem do tempo. Como assim, professora? É a linha do tempo que vocês estão vendo aqui, ó. Vamos cá. Essa linha do tempo aqui. O eixo cronológico é a linha que representa o sentido da passagem do tempo. Ela pode ser assim na vertical, na horizontal, depende muito de como o historiador deseja representar essa linha. Então, quando eu falo de eixo, eu estou falando desse intervalo aqui, ó, que vocês vão ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo representar aqui para vocês com algo mais prático. Vamos lá. Ó, saiu daqui, né? Aí depois entrou aqui, passou para cá, né? Ou seja, eu tenho esse, como a resposta diz, essa linha que representa o sentido da passagem do tempo. Só que a gente tem que prestar atenção numa coisa sobre a linha que representa o sentido da passagem do tempo. Como eu já expliquei, a história ela está sempre andando. Então, hoje, pleno 2020, a gente fala que a Idade Média aconteceu ali aproximadamente em 476, teve seu início e terminou em 1453, aproximadamente, né? Isso aqui, ó, é o tempo, né? É a linha do tempo da Idade Média. Então, se vocês forem olhar, né? Quanto tempo a Idade Média durou? Então, se eu for analisar a Idade Média, dá para eu construir uma linha do tempo. Isso aqui não é uma linha do tempo, isso aqui é um quadro cronológico, né? Vamos lá. E aí eu divido esse quadro da Idade Média, porque se eu fosse colocar na linha do tempo tudo isso aqui, a linha ia ficar enorme. E a Idade Média, ela está aqui, ó. Vamos lá. Dentro desse intervalo aqui, né, desse tempo aqui, de 476 a 1453 aproximadamente, não dá para tratar com precisão a história dentro de alguns fatos históricos, né? Queda do Império Romano, tomada de Constantinopla pelos turcos. Então, esses são os marcos, né? O famoso, o eixo cronológico está aqui, Idade Média. Vamos lá. Quanto tempo ela durou? Dentro dela, eu tenho... Ela começa no século V. Como eu sei que ela começa no século V? 476 é o século. Você vai pegar o número 4. Lembra aqui, ó, quando a gente soma os séculos, ó, 475. Faz de conta que é 476 aqui, né? O nome do século 4 mais 1, porque não termina em 00. Logo, eu tenho que século aqui? Século V. A mesma coisa se aplica aqui, na Idade Média. Ela começa no século V e termina em que século? Século XV. Como que eu sei? Eu volto aqui, ó. Vamos pegar um 1400 e alguma coisa que não tem? Coloquei 1553, né? Vamos colocar 1453. É o ano que tá lá, nem é século XV, acho que é século XVI, hein? 1453. O que eu vou fazer? Vou pegar o 14, é 15 mesmo, e vou somar com mais 1, porque não termina em 00, a mesma regrinha aqui de cima. Logo, eu vou ter que século, deixa eu arrumar aqui, século XV, né? Então, eu tenho que arrumar aqui. Observe que eu mexi no cálculo de século, né? Só para poder mostrar para vocês como que eu descobri
quanto tempo ela durou. Então, se ela começa no século V e vai até o século XV, eu tenho aqui, né, um tempo bem vasto. E nesse tempo está acontecendo isso aqui, ó. Do século V ao século X, o feudalismo ele vai se consolidar. O que é a consolidação do feudalismo? Ele passa a ficar firme e a ser a prática do sistema feudal. Então, nós temos o capitalismo nos nossos dias, aqui nós vamos ter o consolidação do feudalismo, ele se firme. O sistema feudal ele vai se organizar a partir do controle pela violência do setor produtivo da sociedade, os servos, né? E aí nós temos aqui uma sociedade estamental dividida em nobres, cleros, servos, produção de subsistência, que é aquela agricultura que você planta para sobreviver, igreja e a guerra sistêmica. O que são guerras sistêmicas? São as guerras que nós vamos ter aqui dentro acontecendo na Alta Idade Média, algumas invasões. Aí, passando para a Baixa Idade Média. Então, a própria Idade Média ela se divide em alta e baixa. E essa crise da Idade Média, professora, você nunca falou dessa terceira divisão. Nunca falei porque ela acontece no período das Cruzadas, que é ali no final da Baixa Idade Média. Então, o que eu tenho na Baixa Idade Média? Eu já começo no século XI e vou até o século XIII, até o século XIII. Então, observe, do século V ao X eu tenho 5 períodos aqui dentro. Do século IX ao XIII, quanto tempo eu tenho? Uns 4 períodos de tempo aqui. Está acontecendo um monte de coisa. E assim sucessivamente. Esse é o limite do feudalismo, ou seja, o crescimento, as pessoas estão crescendo no feudo, está ficando lotado o feudo, a estrutura do feudo não vai permitir mais esse desenvolvimento da produção agrícola e comercial. Então, nós vamos ter crise populacional, períodos de paz, renascimento comercial, crescimento das cidades, secas, fome, a tal da peste negra, que eu já falei em aulas passadas para vocês, Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França. Ou seja, tudo acontece na Baixa Idade Média. E a crise da Idade Média? Acabei de falar, o feudo não está suportando, então vai ter uma reorganização econômica. Esse período aqui de profunda crise, a Europa voltou a crescer no século XIII, então vai do século XIII ao século XIV, né? Porém, agora a Europa é capaz de restaurar sua economia, superando o feudalismo, encerrando o período medieval e inaugurando o período moderno. Então, o que vai inaugurar? As cruzadas, elas deveriam entrar aqui, tá? Na Baixa Idade Média, não aqui. Mas só para te ter um exemplo, que ocorrem cruzadas tanto aqui quanto aqui na transição. Reconquista da Península Ibérica, renascimento cultural, renascimento comercial, o poder das cidades, as cidades voltam a influenciar, né, comercialmente, as pessoas passam, né, a depender mais da cidade do que do campo, vai centralizar o poder, centralização do poder aonde? Nas cidades e estados modernos. Aqui nós vamos começar a falar do absolutismo, mas não é agora, tá bom? Então, quando eu olho para essa pergunta aqui, para a resposta, o que é eixo cronológico? Linha que representa o sentido da passagem do tempo. Essa linha, dentro dessa linha aqui da Idade Média, aconteceu isso tudo aqui, entendeu? Também há divisão ali dentro. Se eu fosse colocar isso na linha do tempo, dentro da Idade Média, eu tenho que botar a alta, a baixa e a crise da Idade Média. E aí eu posso especificar isso aqui de forma resumida ou montar um quadrinho, como está aqui, né? Então, isso tudo está acontecendo aqui, ó, na Idade Média. Então, vamos pegar um exemplo bem simples para vocês. Aquele quadro enorme que vocês estavam vendo, eu dei uma minimizada nele aqui, ó, é como encaixar ele aqui. Isso é a linha que eu estou falando para vocês. Todos aqueles acontecimentos que eu acabei de mostrar, eu tento encaixar na linha nesse período. É lógico, isso aqui é uma linha, gente, que está na mente da gente, né? É óbvio que eu não vou simplesmente pegar esse quadro gigantesco e esmiuçar daqui. Eu posso fazer o que eu posso fazer é enxugar essas informações e tentar colocar aqui para vocês. Vamos lá. Nós vamos dar continuidade à próxima questão no próximo vídeo, ok? Para não ficar extenso. Então,
passe aqui para o próximo vídeo.